Vire seu dispositivo. Vai ter que... Tá sendo por aqui? Abre o Facebook. Tem que juntar. Não, peraí. Acho que virar era a câmera. Não, tá falando de... Vire seu dispositivo. Você não pode girar, o quê? Não, pode ficar normal. Dá uma olhada, vê se a gente Pode tá... entrar aqui, Márcia. Sim. sobe mais um pouquinho. Isso. Clica na... Acho que tá muito pra Mar- cá, né? Tá muito pra lá. Tá vazando... Tira tá só aqui, não, bebê. Lorena. Ele inclina um pouco mais assim. Não dá pra inclinar. Tem que dar. É Claro que porque dá, ele Lorena. tá pesando. Aí eu tenho que deixar ele aqui Então pra você entrar. arreda Essa mais lâmpada pra cá, tinha que ir pra assim. ali, porque vai ficar um Não, pouco lá, escuro. olha aqui pra mim. Pra cá e inclina. Dá Pronto, é isso. Dá pra ver aqui na câmera ver Se tu inclinar até a base, ela já vai. Não tem ninguém. Lorena, olha pra mim. Assim. Isso. Deixa eu olhar aqui. Tá Até no filmou. turno. Porque essa aqui Dá tá pra jogando levantar lá um pra pouquinho Marta mais? e a Não metade dá da porque ele Ju. pesa. Tinha que vir de lá pra cá também. Pô. Pois é, Tá mas eu segurando. Se pudesse ir pra ali, Aí. lá pro outro lado. Ele ficou Não, inclinado. é difícil. Ajusta. Já tá ao vivo. Assim. Tu quer botar um flash aqui Testa, pra vê cá? se tá saindo. Não, se tivesse uma lâmpada. E só se, pra- e Vou se pôr- só colocasse desse ali, lado do ó, rosto. na mesa? Gente, vamos tentar concentrar agora, falar o mínimo de... Isso aí. Dá pra botar uma musiquinha de leve? Eu acho. Acho não. Acho que é. Ok? Não dá pra gente ver muito bem quem... Daqui a gente não tem como enxergar muito bem. Eu vou tirar no que a gente for apresentando. Eu vou tirar a câmera. Será? Não, Tem ficou como. muito... Aproxima mais aqui, então. Isso. É porque aqui tá girado na câmera. Tem que deixar ele assim. Agora tenta centralizar mais, porque... Cadê? Já tá? Foi muito, né? Baixa um pouquinho. Galera, nós Acho já que a estamos Marta ao ainda tem vivo, espaço 2 pra minutos chegar mais e junto da pouco, Ju. então se resolvam aí. Certo. Não, isso é ajuste. Dá pra ficar de lado, pega todo? Fica Tá, bom. a Marta ficou um pouquinho fora. Esse Nick não vai É conseguir normal ficar aí. isso, né? A Se gente... virar assim, ó. Isso, não. Fica melhor. Tá ótimo. Vira pra cá um pouquinho. Isso. Agora tá bom. Ixi, ficou meio assim. Não tá não, vou ver se não tá. Aqui, ó. Mas depois a gente pode ajustar quando ela estiver falando, ela foca nela. Quando a pessoa estiver falando, tu vira pra cá. Então, gente, boa noite. Nós estamos aqui. Vocês sabem que todo plano piloto, né? É assim, é errando que a gente aprende. E nós estamos nessa caminhada tateando, né? Aprendendo mesmo. Mas nós estamos muito felizes de ter a oportunidade de fazer esse primeiro encontro, do Papo com Elas. E o Papo com Elas, né, nasceu a partir de uma dissidência do movimento de mulheres, do encontro de mulheres salinopolitanas que nós já tivemos, né, há 2 anos, e ano passado tivemos novamente, esse ano tivemos, e agora nós estamos no Papo com Ela para estender e aprofundar assuntos que são pertinentes a esse universo da mulher. E eu sou a professora Joselene, vocês já me conhecem, meio figurinha repetida das lives, né, das nossas gravações. E eu quero saber se vocês estão me escutando bem, se o som está saindo direitinho, dá para ouvir tranquilo aí? Ok? Ótimo, então. Então, nós vamos começar, tá? Eu quero apresentar aqui as nossas
convidadas, e agradecer já de antemão a presença da Mônica Aleixo e da Marta Vieira. Eu vou apresentá-las dignamente, com a força das profissionais que elas são. A professora Mônica Aleixo, que é formada em letras, em língua portuguesa, pós-graduada em arte e educação, é educadora popular e atuante na política partidária pelo pessoal em Castanhal. Parabéns, querida, seja bem-vinda, viu? Então, nós estamos amando ter você aqui para compartilhar sua experiência conosco. A Marta Vieira, formada em letras e graduanda em história pela UFPA, funcionária pública, atuante na luta sindical, educadora popular, membro da coordenação do Encontro de Mulheres Salinopolitanas e uma das idealizadoras do projeto Papo com Elas. Então, Marta, muito bem-vinda, tá? Nós agradecemos muito a oportunidade e a disponibilidade, né? Porque mais importante do que a gente se fortalecer enquanto mulheres individualmente na nossa vida, é a gente fortalecer uma sociedade inteira, ok? Então, uma sociedade inteira de mulheres, e a gente tá aí para trazer um pouco do que a gente sabe para vocês e fazer essa troca de experiência. E esse período agora é um período que muito se fala de mudança, né? De mudança na política. Mas quais são as mudanças que de fato estão sendo propostas? E aí a gente já começa falando da inserção da mulher na política, né? Porque essa inserção, ela está sendo o grande diferencial desse período agora eleitoral, né? Dessas eleições desse ano. E aí, a gente está aqui para falar quem é essa mulher que está assumindo esse papel de destaque. Quais são essas mulheres? Deixa eu passar esse ônibus aqui. Quais são essas mulheres que nos representarão? E quem são essas mulheres que ainda estão na luta, tá? Pelo reconhecimento, pela representatividade, né? E aí eu vou chamar a Mônica, né, para já de antemão eu vou apresentar um dado aqui, aí eu quero que a Mônica nos introduza, né, nesse debate falando sobre isso, que é um dado muito revelador sobre a nossa situação atual em relação à mulher na política e à representatividade feminina. 18.244 mulheres candidatas na última eleição e 12% delas não recebeu um único voto, ou seja, nem elas mesmas se viam representadas. O mesmo percentual, se a gente for analisar, né, que aliás é um percentual até maior de candidatos homens, apenas 2% viveram a realidade de não receber nenhum voto. Sendo que a gente ainda conta com as mulheres que se candidatam terem um nível de escolaridade ainda maior do que dos homens. Mas por que nós temos essa realidade de 12% dessas mulheres não serem reconhecidas como representantes? Mônica, seja bem-vinda e vamos aproveitar o que você traz pra gente aqui. Pode ser. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, assim, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, né? Mulheres valorosas, que já têm um histórico de luta, muito, inclusive já reconhecido, né? Mas muito ainda precisa ser reconhecido, visto que pela história, nós mulheres já fomos muito invisibilizadas, né? Assim, tem se falado a respeito das mulheres, mas tem se falado por conta dessas lutas mesmo das mulheres, pela questão da
da representação, né? Muita mulher tem lutado para alcançar o seu espaço. E esses dados que você falou, professora, são alarmantes, preocupantes, inclusive, né? Eu trouxe aqui alguns dados também que estão de acordo com o que você vai falar. Então, assim, nas últimas eleições, em 2018, nós temos aqui, por exemplo, no Senado, né, os que foram eleitos, nós temos no Senado 54 pessoas, 54 senadores, e desses 54, apenas 7 são mulheres. Né? Então você falou das mulheres que não receberam votos, né? Aqui das poucos que conseguiram entrar, né, nós temos apenas 7 mulheres. Na Câmara, né, lá com os deputados federais, aí nós temos 513 que foram eleitos. Desses 513, 77 são mulheres apenas, né? Então, olha lá, é muito assustador. Nos deputados estaduais, né, no caso aqui, nós temos 159 deputados estaduais, desses 1.059, né? Desses 1.059, apenas 161 são mulheres. Né? Então, aí eu trago uma reflexão logo de início. Nós temos quantos vereadores aqui em Salinas? Quantos vereadores? 13, né? Quantas candidaturas femininas nós temos? Quantas mulheres estão ocupando o poder? Quantas vereadoras nós temos? Hoje são quantas? Só uma mulher, né? Então é o que nós devemos pensar, né? Em que a maioria da população é mulher e essas mulheres não estão ocupando os espaços, os poderes. Então, assim, aí você me perguntou quais são os grandes problemas, o que está acontecendo, por que essas mulheres não estão ocupando os espaços. É uma questão histórica. Você vai falar, né, Marta, daqui a pouco sobre essa questão e assim, quando a gente se depara com essa invisibilidade, porque nós somos invisibilizadas na história. Vocês como historiadoras, né, vocês sabem muito bem que nós mulheres, né, as mulheres, elas sempre participaram das lutas, né? Só que quando você vai pegar livros, dados, pouquíssimo aparece a respeito das mulheres, né? Embora elas estejam lá também na luta. Isso acontece muito na questão da luta partidária, né, por nós mulheres. Inclusive, trazendo os dados que vocês falaram, porque muitas das vezes, algumas mulheres são colocadas lá, né, para disputar uma vaga, mas apenas por causa daquela cota dos 30%, né, da lei de 97, que tem que ter 30% das mulheres, das candidaturas que sejam femininas, né? Então, assim, às vezes eles colocam lá e não por conta da representatividade, pelo que aquela mulher representa, mas apenas por causa de ter aquela, para não serem punidos pela lei. Inclusive tem alguns partidos que são, porque nem esses 30% eles querem seguir, né? Então, assim, mas e essas mulheres que estão chegando, que estão conseguindo, realmente elas estão representando as mulheres? Quem são essas mulheres que estão conseguindo esses cargos? Será que essas mulheres que estão lá são essas que estão na luta diária? Será que são as sindicalistas? Né? Será que são essas mulheres que estão protestando, que estão na luta? São as educadoras? Quais são essas mulheres? Será que apenas elas não estão lá só para fomentar ainda mais o patriarcado? Né? Porque se a gente pega os índices de violência contra a mulher que tem aumentado, por exemplo, na pandemia agora, que aumentou a violência doméstica, né? A violência contra a mulher aumentou 40% os índices. O que se pensou a respeito de políticas públicas para essas mulheres? Né? As mulheres estão com seus algozes, né? Tá com seu violentador em casa. E o que foi pensado? Será que pensou-se a respeito disso? Né? Então, assim, os grandes... É que hoje seria o Sírio daqui, né? Hoje seria o Sírio e por conta da trajadação, né? Do Sírio, por conta da pandemia, né? Inclusive, aí nós nos deparamos com diversos problemas que vão fomentar toda essa questão de, às vezes, muitas mulheres, elas estão lá na briga, mas elas mesmas não se sentem como uma representante. Isso acontece muito, né? Inclusive, por isso que você falou, que elas colocaram seu nome à disposição, né, para pleitear a vaga, mas se não receberam nenhum voto, elas mesmas não votaram. Então, será que essas mulheres, elas, no caso, colocar entre aspas, servem apenas para estar protestando, para lutar? Será que elas não servem também para estar lá
na Casa das Leis? Né? Será que ela não tem como? Inclusive sim, só que às vezes falta essa conscientização também. Né? Nós, por exemplo, da representatividade, nós mulheres, nós temos que nos enxergar enquanto representante para estarmos lá também. Ontem mesmo eu conversava com uma mulher e ela dizia assim: é difícil para uma mulher se candidatar também pela jornada de trabalho que ela tem diária e que dificulta a participação dela numa campanha. E outra fala que é interessante é a dificuldade que os partidos tiveram para engajar mulheres no processo eleitoral, porque eu vi como foi feita essa corrida atrás, né? E essa resistência. Você falou muito bem que às vezes a mulher está na luta, mas ela ainda não percebeu o potencial dela de estar no processo de eleição, né? E de representante do povo. Agora sim, isso também, além do fato dela não se reconhecer, porque ela não vê mais exemplos de mulheres, porque ela não vê mais exemplos de mulheres, né, na política, tem também a falta de conhecimento da mulher sobre a própria luta, sobre as próprias conquistas, sobre o próprio histórico, né, da luta feminina. Tem mulheres que não sabem nem o que significa o movimento feminista, que reproduzem ainda um senso comum machista que estigmatiza negativamente o feminismo, né? E a Marta pode falar um pouquinho pra gente, né, Marta, desse histórico. E lembrando, né, que você vai falar um pouquinho desse histórico no Brasil, mas lembrando que essa luta, né, pelo voto é apenas a primeira pauta, né, do movimento das mulheres por um espaço político na sociedade e de participação e direitos civis. Mas que não é o único, ele inicia com a proposta do sufrágio universal, né, da participação do voto, mas que outras pautas muito importantes surgiram e muitas outras hão de surgir. E hoje é fundamental que a mulher esteja no papel de legislativa, ela esteja no papel de criadora de leis, porque é a partir da mulher na política que algumas pautas que são invisíveis para os mandatos masculinos ganham mais ênfase. Então, essa luta que começa lá na Nova Zelândia, que é o primeiro lugar onde a mulher ganha o direito do voto, mas que na Inglaterra que se difunde de fato o movimento sufragista, ela chega aqui no Brasil e ela caminha a passos lentos. E quando a gente consegue, ainda precisa da autorização do homem. Então, Marta, conta pra gente um pouquinho dessa história. Boa noite Josi, boa noite Mônica, boa noite nossos colegas que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Debate importantíssimo esse que nós estamos travando aqui, tá? Então, muito obrigada pela participação de todos e vamos lá. Bem, essa ação aqui do Papo com ela, né, com ela Mônica Leixo, com ela Joselene Rocha, né? Esse Papo com ela é uma ação do Encontro de Mulheres Salinopolitanas, que é uma ação, esse ano já foi o segundo ano da nossa ação, organizado pela Joselene, por mim, Marta Vieira, pela Ediana Brandão. Nós contamos com a parceria de algumas instituições, como o Sintep, como a PMSAL, eles são colaboradores das nossas ações e tantas outras instituições do nosso município que vem agregar valor a essa discussão em relação à temática da mulher, que são muitos temas, feminicídio, no caso agora que nós vamos trabalhar, esse tema estamos trabalhando sobre a importância da candidatura feminina, né, num momento tão importante, nós estamos aí em período eleitoral, nós temos volumes imensos de mulheres, como a Mônica ressaltou, de algumas mulheres que se candidatam e não tem no mínimo nem o voto dela. Né? Que mulheres são essas que estão participando dessa candidatura? Então, o debate é importantíssimo. Né?
Não tem como falar de política voltada à mulher sem falar da questão do voto, né, Mônica? Né, Josi? Como se deu ao direito ao voto da mulher, né? Nós temos aí 80 e poucos anos que nós mulheres temos direito de votar, né? E se for olhar por um olhar histórico, é pouquíssimo tempo, né? Então, nós mulheres ainda estamos nessa batalha de conscientização do direito de votar e principalmente da nossa participação política nos espaços, seja ele no sindicato no qual eu sou atuante, né? Seja no sindicato, seja ele na política partidária, em qual espaço que seja, nós mulheres temos que ocupar os espaços. E para isso nós temos que ter formação, tá, dos nossos direitos e da nossa luta quanto mulher para poder ocupar esses espaços, né? E aí eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a conquista do voto feminino aqui no Brasil, né? Ele se deu lá por 1932, quando Getúlio, através de um decreto, né, deu direito das mulheres votar naquele ano. Mas aí, para as mulheres continuarem votando, ela precisaria entrar na Constituinte, né? E aí foi uma trava que o Congresso entrou numa batalha. Tinha duas pautas para ser votada: o voto da mulher, né, o voto feminino, ou o direito ao divórcio, né? Aí se deu nesse patamar: ou vocês votam ou vocês se divorciam, né? Então ficou mais ou menos nessa linha. O divórcio veio bem depois do direito ao voto, né? E aí a mulher teve na Constituinte o direito do voto feminino. No entanto, esse direito ao voto, ele foi facultativo, né? Foi facultativo e somente mulheres casadas, primeiramente, poderiam votar, tá? E funcionárias públicas. Só que naquele momento, funcionárias públicas eram bem poucas funcionárias públicas, tá? Era obrigatório somente para as funcionárias públicas. E para as outras mulheres era facultativo. Então, o direito ao voto se deu mais ou menos nesse patamar, né? E aí, voltando para o que nós temos hoje, né? 2010, 2018 e agora 2020, tem um longo percurso, né? Um longo percurso. E aí, desculpa aí, a produção aqui tá auxiliando a gente. Bem, e aí tivemos um longo percurso para começar a contar sobre o voto feminino. Esse voto se deu a partir de 34 de direito, que entrou na lei, né? 1934. Em 1995 houve uma conferência, a Conferência de Pequim, onde os governos mundiais eles entraram em acordo para que a mulher pudesse ter um espaço na política, né? E aqui no Brasil ele teve esse acordo, mas no entanto foi só de direito, de fato mesmo não, né? E até hoje, 2020, a gente tem esse retrato da falta da participação da mulher na política, tá? Então, a partir dessa conferência de Pequim de 95, alguns governos entraram em acordo para a participação da mulher, e aí a gente vê o cenário que a gente tem hoje, né, meninas? Deixa eu só ver aqui. Tá. Se vocês puderem ter acesso, entrem no site ONU Mulher. E lá nesse site, ele tem uma bandeira de luta que é 50-50, isso seria para 2030. 50-50. Porém, nós estamos em 2020, né? E até chegar a esse 50-50 dá falta muita coisa ainda. E por isso, minhas queridas, tá? Nós estamos aqui travando esse debate, essa discussão para vocês sobre a participação da mulher. E as democracias, né, elas representam todos. Todos precisam ser representados. Mas para que todos precisem ser representados, nós temos que ter representatividade. E nós, mulheres, tá? Negros, LGBTs, indígenas, todos nós precisamos da nossa representatividade no legislativo, nos espaços da sociedade. Precisamos da nossa representatividade. E a nossa bandeira de luta, esse ano 2020, é essa, né? Participação efetiva das mulheres e ativa na política, não só de cota, não só de candidatura laranja, né? Nós sejamos ativas. As mulheres que estão embarcando esse ano, que realmente venham com coragem, com garra, né? Que sejamos mais uma com força e coragem. Não somos laranjas, né? Não somos cota, não somos candidatas laranjas. Então, vamos lá para fazer diferença esse ano de 2020. Então, é importante a gente frisar que esse desafio ele se torna ainda maior para as mulheres que vão se candidatar por conta desses espaços ainda serem espaços extremamente machistas.
a existência de uma mulher numa Câmara repleta de homens é intimidador, mas é um cenário que é de enfrentamento constante. Por isso a importância da gente ver mulheres fortes, mulheres com experiência nesse enfrentamento, nessa luta. Porque senão, de fato, nós vamos ser só números. Então a gente tem um histórico muito pequeno, são 3 mulheres que ocuparam a Câmara aqui de Salinas. 4 mulheres, né, que ocuparam a Câmara aqui de Salinas. Mas em outros lugares essa representação ela não é diferente, né? Não é diferente o percentual. E isso se dá também por haver uma zona de desconforto, eu não vou chamar zona de conforto, uma zona de desconforto que amedronta muitas mulheres a se lançarem, né? A ocuparem esses espaços, porque elas sabem do pesadelo que elas têm que encarar pelo desrespeito dos homens nesses espaços. Dentro dos próprios partidos, nas reuniões, nas convenções, a Marta, que é uma pessoa que vive na luta sindical, né? Acredito que a Mônica também já deva ter experimentado, às vezes em espaços que deveriam ser espaços de transformação desse cenário, eles acabam reproduzindo um comportamento cultural de redução do papel da mulher. Em relação a isso que a Júlia está falando, né, é notório, né? Nós mulheres nós sofremos esse preconceito quando nós chegamos a esses espaços. No cenário do sindical não é diferente, né? A gente acaba sofrendo essa sanção porque muitas mulheres, inclusive mulheres, tá? Elas pensam que nosso espaço não é lá, não é naquele lugar lá, travando discussões voltadas à política, seja política educacional, seja política partidária, seja política sindical. Então, muitas, inclusive mulheres, né, pensam que lá não é o nosso lugar, né? Que o nosso lugar deveria ser tratando dos filhos somente, né, ou da cozinha, e que aquele local seria destinado ao homem, à discussão ao homem, né? Mas nós temos que fazer esse enfrentamento para que possa quebrar esse ciclo, né? E cada vez mais mulheres tenham a coragem, porque é preciso ter coragem para enfrentar esses espaços da política partidária, da política sindical, né? Para estar à frente é preciso ter coragem. E são poucas que ainda quebram, né? Se lançam nessa situação. Mônica, você lá em Castanhal você faz parte, né, de um cursinho popular, né? E esses espaços, eles têm servido como espaços de ampliação da consciência política da mulher. Como é que isso tem sido feito na tua experiência de educadora? Bom, na verdade, a gente percebe que existe sim uma conscientização, né? Só que assim, poucas pessoas elas fazem isso. Alguns homens, inclusive, né? Poucos homens. Agora nós mulheres, porque assim, em Castanhal é muito forte lá os movimentos feministas, né? Nós temos vários grupos lá, são muito bons, os movimentos são atuantes, né? Os movimentos LGBTs, o movimento negro, né? Então, assim, lá nós sempre estamos nos cursinhos populares de conscientização, nós fazemos, porque o Enem é interdisciplinar, né? Sim. Então nós dialogamos fazendo aulões, né? Um pouco de história da filosofia, falando sobre o 8 de março, no caso, né? Fora disso também, sobre a questão do voto, então é muito interessante, muito legal nesse sentido lá, né? Inclusive eu faço parte de um cursinho lá que é chamado Cursinho Popular Marielle Franco, né? Então ela tem 2 anos e lá é um espaço que também funciona apenas aos finais de semana, né? Os professores são todos voluntários e sempre nós vamos construindo essas discussões a respeito dos movimentos sociais, como também essa questão da importância do papel da mulher. Então, gente, se alguém tiver alguma pergunta aí para contribuir aqui com o nosso debate, eu quero já de antemão agradecer, tá, a participação de vocês e dizer que
assim, essa experiência, né, é uma experiência piloto, né, nossa, aqui em Salinas, mas ela está acontecendo em muitos outros lugares. Por quê? Porque nós estamos mostrando a nossa cara, nós estamos levantando a nossa voz, nós estamos de fato engajando nessa luta, ocupando esses espaços. E é importante a gente dizer para outras mulheres, delas olharem para essa luta e fortalecerem e engajarem. Por quê? Porque a gente está nesse momento que se fala tanto da renovação da política, então a gente tem que dizer para essas mulheres e para esses homens, vamos renovar então colocando mulheres na política. A mulher quando ocupa, isso estatisticamente, a mulher quando ocupa lugares de representação do povo através do voto, quando elas ocupam lugares legislativos, executivos, a pauta da criança, do adolescente, da cidadania, da educação, do social, sempre está em destaque, sempre está em questão, sempre é beneficiado. A Mônica estava comentando sobre isso, né, Mônica, que você tem um dado sobre esse crescimento da violência, né, contra a mulher a partir da mudança de presidente que nós tivemos aqui, né? Porque a representatividade ela é muito forte. Então, quando você vê alguém que representa a mulher no poder, o agressor, ele meio que se vê acuado. Mas quando essa representação sai e dá margem para um representante que é totalmente o oposto disso, né, que fomenta justamente uma sociedade machista, conservadora, que coloca a mulher ainda no espaço de segunda classe em relação ao homem, esses índices de violência tendem a aumentar. E a Mônica pode falar um pouquinho, né, Mônica, sobre isso? Então, assim, eu quero destacar logo de início que quando nós pegamos os dados, né, os índices, o ranking sobre feminicídio, o ranking mundial sobre feminicídio, nós temos o Brasil ocupando o 5º lugar. Né? Isso é assustador. O 5º, porque enquanto outros países ocupam os primeiros lugares em educação, saúde, tecnologia, nós estamos ocupando o 5º lugar de feminicídio. Né? E durante a pandemia, aumentou 40% o índice de violência contra a mulher. Né? Então, assim, o que foi pensado sobre isso? Quais as políticas públicas voltadas para essa questão? Quando o nosso presidente, né, foi questionado a respeito disso, ele disse que a culpa desse aumento da violência contra a mulher foi devido ao coronavírus, né? Então, assim, em momento algum ele disse que a culpa é do agressor, né? Então, mas não, que tá convivendo mais tempo com a mulher, no caso a mulher durante essa pandemia não podia sair para fazer a denúncia, né? Então, assim, ele disse que a culpa é do coronavírus, apenas isso. Então, assim, ele, como sempre, né, nós mulheres, diante de determinadas situações, nós somos culpabilizadas por muitos fatores. Quando tem caso de estupro, por exemplo, em Castanhal teve recentemente, né, um feminicídio lá, aí nas redes sociais todo mundo falando, mas também porque ela estava com malandro, porque não sei o que, sempre, sabe, não queriam... Culpabilizando a mulher. Sempre culpabilizando a mulher. Não, ela teve culpa, a vítima. Então, de vítima, parece que ela que era o algoz, ela que cometeu, né? Então, assim, aí, nessa questão de enfrentamento da pandemia, nós temos países em que os países que são liderados pelas mulheres tiveram um maior índice, né, vamos dizer assim, de acertos nesse enfrentamento. Por exemplo, eu pesquisei, aí nós temos aqui, de 153 chefes de Estado, apenas 10 são mulheres, né? Isso porque eu trouxe no Senado, e quando a gente pega, assim, No Brasil, questão do... no Brasil aqui. Não. No Brasil. Não, os presidentes, no caso, né? De 153 presidentes, apenas 10
são mulheres, né? E quando nós pegamos o enfrentamento da pandemia, né? Os melhores índices, ou seja, o menor índice de mortes foram nos países em que são governados pelas mulheres, né? Então é justamente o que a professora falou, em que sempre as mulheres ela têm essa preocupação, uma sensibilidade para essa questão. Por exemplo, nós estamos falando de violência contra a mulher, né? A questão da Lei Maria da Penha, né? Então, assim, nós temos que foi apenas em 2006 que foi sancionada a lei. A Maria da Penha estava 19 anos, né, sofrendo toda essa questão, né, de toda a violência que ela sofria. Então, foi necessário no governo Dilma que foi sancionada a lei, né? Então, assim, por isso que existe toda essa discussão que ela é muito necessária, muito importante e necessária, porque nós mulheres nós temos essa sensibilidade, porque nós sentimos as dores, né? Inclusive os homens podem dizer assim muito bem, poxa, não, é verdade, tem essa questão do machismo, tem feminicídio, né? Mas somos nós que estamos sofrendo, somos nós que estamos morrendo. Então somos nós que sentimos as dores. Então nada mais que justo que nós vamos lá e representemos toda a situação. Só dando um gancho na tua fala aí, Mônica, quando nós mulheres somos violentadas, somos mortas, né, o culpado somos nós. Mesmo quando é uma criança de 10 anos, uma menina de 10 anos, né, quando ela é violentada, se tive como ela sofreu o abuso, né? Foi ela que foi nas redes sociais, mitigada, sofreu violência, né? Toda essa questão. E é sempre assim, sempre parece que somos nós as mulheres. Mesmo nós temos aí índices altíssimos, agora na pandemia, aumentou esses índices de feminicídio, de morte contra a mulher. Inclusive, a lei do feminicídio ela é bem recente, bem depois da Maria da Penha, né? Que aí essa lei do feminicídio, ela tem uma pena maior para os homens que matam as suas companheiras, essas mulheres, né? Uma pena maior, porque antes da lei do feminicídio, apesar dele matar, dele ser culpado, comprovado, a pena era bem menor. Era bem menor, né? A lei do feminicídio veio para isso. E essas políticas públicas voltadas para a mulher, para a defesa da mulher, é importantíssimo, porque na maioria das vezes ela parte da própria mulher, né? Da própria mulher que precisa estar lá no legislativo, lá no executivo, para poder... nós temos direito dessas leis, né? Nós temos aí a lei do divórcio, foi recente, a lei da Maria da Penha, a lei do feminicídio, são algumas leis que vão proteger a nossa vida enquanto mulher, nossos direitos enquanto mulher. Então, é preciso, é necessário nós participarmos ativamente da política partidária, do executivo e do legislativo, sim. Importante. Não vamos achar, meninas, tá, que eles vão falar por nós. Eles não vão falar por nós. Nós sabemos das nossas dores e nós sabemos o que deve ser de políticas públicas voltadas para nós mulheres. Também lembrando, né, que até a década de 50, um homem que assassinava a sua esposa tinha a defesa, né, Por amor? Não, tinha na sua defesa o direito de limpeza da honra, né? Que era por então, amor, por ele traição. era absolvido porque era dito que ele tinha o direito de fazer aquilo por ela ter desonrado, né, aquele homem. E apesar de a lei ter modificado, né, mas a consciência não modificou, e por isso que nós ainda vemos muitas mulheres que são violentadas, meninas que são abusadas, serem tratadas como aquelas que provocaram o ato. É a roupa, é a aceitação, é o silêncio, né? Então, nós temos uma herança cultural que ainda é muito forte para além das leis, né? E que deve ser trabalhado também, como a Mônica falou, né? Na educação. A escola precisa ser atuante na formação de uma nova consciência, não só nas mulheres, mas nos homens. Mas a gente tem pergunta. Tem alguma pergunta aí já anotada? Se alguém quer fazer alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não tem nenhuma? Tá. Então, assim, gente,
essa situação, né, ela deve apontar para uma reflexão. As mulheres que eu vou eleger, elas vão me representar ou elas vão reproduzir o comportamento masculino nas câmaras, né? Ou elas vão reproduzir, né, o olhar masculino sobre a sociedade, ou pior, elas vão se resignar ao calar, né, a ser coadjuvantes, né, nesse processo. Então, essa é uma reflexão que a gente deve fazer na hora da gente dizer assim, ok, eu vou colocar uma mulher. E quem é esta mulher? Né? A gente fazer voto consciente. Porque se nós somos, na maioria, em relação aos homens, nas universidades, mulheres são maioria, o nível, entre homens e mulheres, o percentual de nível superior é maior entre as mulheres atualmente. Por que então que nós não ocupamos? É compreensível que nós precisemos dessa representatividade, mas esse é o momento, sabe? Esse é o momento da mudança. Então, a gente quando fala dessa mudança e dessa importância, a gente deve apontar para a gente, né? Qual é o nosso protagonismo hoje para essa mudança? Porque muito se falou de mudança na eleição passada, muito se fala de mudança nessas eleições, mas em qual direção? Será que eu, como votante, como cidadão, eu enxergo a direção da sociedade que eu quero? Né? Então, são pontos que a gente deve refletir, porque o avanço nas políticas públicas de proteção à mulher, de proteção à criança, à menina, né? Especialmente quando a gente fala da mulher, é preciso lembrar que a condição das meninas é uma condição muito especial. Nos interiores, os casos de pedofilia, que acontecem tanto com meninos quanto com meninas, mas com as meninas é gritante e pior, é visto como natural, né? Onde estão as políticas públicas para atuarem na defesa dessas meninas que estão sendo vitimadas por uma consciência cultural que ainda cuida do homem, que ainda cala a vítima, que ainda representa o patriarcado? Onde é que a gente vai encontrar políticas públicas sérias se não for através da representação da mulher nas câmaras e nos executivos? Então, pessoal, olha só, a gente só tem a agradecer, né, a presença de todos. Eu quero fazer a minha fala final agradecendo a todas que participaram da live. Tenho certeza que essa live vai ser assistida, né, posteriormente por outras mulheres, por outros homens, por outras pessoas que fazem parte, né, desse processo. Né? A gente tem pergunta, viu? Mas antes, fala aí qual é a pergunta que a gente tem lá. Ó. A Dorinha Ferreira perguntou, tá? Dorinha, um beijo. Ela pergunta, você pode citar diferenças entre a representatividade feminina e a masculina? Em quais pontos podemos avançar? Ótima pergunta. Dorinha que está sempre com a gente na luta. Então, assim, Dorinha, essas diferenças, elas se dão no campo das políticas sociais, né? Eu acredito que pelo fato da mulher ocupar tantas esferas, ela conhece como ninguém o ambiente doméstico, mas ela também conhece o ambiente público, né? O do trabalho, o da rua. Então ela tem uma intimidade com esses espaços, apesar de ser ceifado dela, né, o direito de se posicionar nos espaços públicos muitas vezes, mas ela tem o conhecimento do que acontece, sabe? Porque ela está lá. E aí, quando a gente fala dessa representação da mulher nas gestões, né, o que é de diferente nisso? É que ela vai pensar na condição da criança dentro das especificidades
dentro desse universo, né? E não só da criança, mas da mulher, do adolescente, da saúde, da educação, porque ela está ali, ela convive diariamente. Então, para ela, isso são questões significativas, porque ela lida com isso. Então, essas pautas que são do social, elas acabam sendo muito mais da preocupação da mulher parlamentar, da mulher do executivo, muito mais do que do homem. O homem, por ele estar muito mais envolvido no espaço público, o olhar dele para as necessidades da casa, que não deveria ser, porque o homem não tem que ajudar em casa, ele tem que ter responsabilidades em casa, como a mulher tem, né? Apesar de ele conviver na casa, o olhar dele sobre essas questões não é de solução, e o da mulher de solução. Quando a criança vai mal na escola, ele diz assim, você tá tomando a lição? Quem é que está orientando essa criança em casa? Né? A mãe é cobrada. Quem é que vai na escola ver? Claro, existem os pais que fazem isso? Existem. A gente está falando, né, de uma consciência comum, de uma cultura. Salvo algumas poucas pessoas que a gente pode conhecer no nosso dia a dia, a maior parte é a mulher que assume esse papel. E aí, quando ela assume o espaço, né, do legislativo, do executivo, ela vai sacar que essas são questões pertinentes e que merecem o olhar do poder público. Como resolver? Creches, né? As pessoas fecham, tem lugares que fecham uma creche com uma facilidade. Se eles fossem ouvir as mulheres que trabalham nas comunidades, jamais se fecharia uma creche, sabe? São questões que a mulher entende o que é, ela sente na carne. A delegacia da mulher que não tem no município, só uma mulher sabe o que é revelar da sua intimidade, da violência que ela sofre, para um homem, porque ela está vendo nesse homem a representação do seu algoz. E esse outro homem, será que ele tem de fato a dimensão do que essa mulher sofre? Então, gente, é uma diferença de direção de política, né? O direcionamento do social, para uma sociedade que resolve essas questões, a gente precisa de mulheres discutindo. Não significa que a gente tenha que ter só mulheres lá, mas a gente tem que ter primeiro, né, uma Câmara pelo menos de 50% e 50%. Pergunta para Mônica, tá? Pergunta para Mônica. Professora Mônica, qual a diferença de uma candidatura feminina e de uma feminista? Quem é que está perguntando? Isabel. Isabel? Isabel Preto. Bom, boa noite, Isabel Preto. Então, assim, a pergunta dela é qual a diferença de uma candidatura feminina para uma candidatura feminista? Bom, o que mais nós presenciamos são candidaturas femininas, né? Aquelas em que estão ainda mais fomentando o patriarcado. Em que? Por quê? Quando nós falamos em movimento feminista, embora ele estereotipado por muitas pessoas, como as feministas, elas só servem para fazer isso, para fazer aquilo, né? São cabeludas, queimar sutiã. Então, existe todo um estereótipo a respeito disso. E é levado também para os espaços públicos, né? Questão do poder. Quando nós falamos, vamos construir uma candidatura feminista, aí eles vão logo pensar, poxa, mas o que vocês vão fazer lá? Fazer baderna. Vocês vão fazer lei, questão do fazer baderna, né? Então, assim, quando nós pegamos o feminismo, que é a luta por direitos, por igualdade das mulheres, é justamente isso que nós estamos tentando levar. Porque, assim, as mulheres elas são plurais, elas não são iguais. Então, assim, essas mulheres que estão sendo eleitas, né, que são candidaturas femininas, muitas, né? Será que de fato elas estão representando uma pluralidade, né, que tanto o feminismo ele busca entender? Porque nós temos mulheres que são negras, mulheres LGBTs, mulheres que são mães solos, mulheres da periferia, né? Mulheres cis, mulheres trans. Então, assim, quando nós falamos, são realidades específicas, né? Então, assim, quando essas candidaturas femininas quais são as políticas que elas estão fazendo? Será que é apenas para aquela mulher que está no centro, a mulher da classe média, aquela mulher branca, a mulher cis, né? Então, assim, quando nós falamos em feminismo que
luta pelo direito das mulheres, pela pluralidade da mulher, as candidaturas feministas, elas tentam buscar isso, né? Essa representatividade, ser realmente não apenas o porta-voz ou a representação, mas sair do meio do feminismo e ir para a Câmara defender, porque assim muito se fala, porque nós teremos o representante. Não, nós queremos um representante lá, não, nós queremos ser o representante, sair daqui do meio, né? O sindicalista, o feminista, né? O negro. Então assim, é fácil, por exemplo, dizer assim, quando uma pessoa, uma mulher, né? Uma mulher negra dizer, poxa, eu sofro preconceito, racismo com relação ao meu cabelo, eu falo com o meu cabelo, não sei o quê. Eu, Mônica, posso dizer assim, tenho cabelo liso, posso dizer assim, poxa, eu entendo, né? Poxa, é lastimável esse preconceito, mas eu não posso dizer assim que eu sei a dor que você está sentindo, porque eu nunca passei por isso, né? Então, assim, é necessário, a representatividade é diferente, está para além do gênero, né? Por dizer, não basta ter uma mulher lá, mas qual é a mulher que está ocupando? Realmente ela está sentindo essas dores? É ela que está sofrendo violência doméstica, né? É ela que está na luta, puxando os protestos, né? Por exemplo, teve aqui o Ele Não, né? Que foi maravilhoso em vários lugares. E essas mulheres que estavam à frente, né? Será que são elas que vão ocupar, né? Que vão protagonizar a Câmara dos Vereadores? Porque são elas que estão na luta, né? Será que essas mulheres, na hora eu acho, olha, as mulheres estão na frente, parabéns para vocês, mas na hora que eu vou votar em um homem, vou votar em uma outra pessoa que não está na luta, né? Então nós precisamos entender que isso faz muito bem com relação ao que a professora trouxe no início, né? Que as mulheres estão se candidatando, mas não estão recebendo um voto. Por quê? Será que elas não me representam? Com certeza me representam. E por que eu não voto? Muito bem. Encerra. Bom, então, nós vamos encerrar, né? E já agradecendo as perguntas que nós tivemos e já deixar um convite, porque a gente vai fazer mais um papo com elas. E agora eu vou passar a palavra final para a Mônica e depois a Marta engata no final a sua despedida, tá certo? Um grande beijo para todos. Bom, gostaria de agradecer imensamente pelo convite, dizer que estou muito feliz, né, com tudo isso, porque assim, eu sou salinopolitana também, apesar de residir em Castanhal, né, mas eu sou salinopolitana e sempre que posso estou aqui também, amo a minha cidade, né? E assim, eu fico muito feliz, porque na época que eu morava aqui, nós não víamos toda essa movimentação das mulheres, essa luta, a gente via muito que era protagonizado pelos homens, como toda a história, né? E a gente vem tentando mudar isso, e hoje eu vejo assim, muitas mulheres na militância mesmo, protagonizando as lutas. O Ele Não foi maravilhoso em todo o cenário, né, o nacional, que várias mulheres protagonizaram realmente aquela luta, puxaram. E aqui não foi diferente, vocês também estiveram à frente, né? E dizer assim, que é necessário nós estarmos ocupando os espaços, porque se nós queremos mudar, nós precisamos estar lá, né? Ninguém muda por nós, né? Nós precisamos estar lutando juntamente, porque nós sentimos as dores, nós vivenciamos a violência doméstica, todo o machismo, todo o preconceito referente à questão das mulheres. Nós sabemos das necessidades que sofre, no caso, uma mulher, né, uma mulher negra, uma mulher LGBT, uma mulher que é mãe solo, né, que é chefe da sua família. Então ela sabe das necessidades que precisa. Então nós precisamos dessas mulheres estarem à frente, estarem na casa, estando lá construindo, né, as leis. Então, mas para isso nós precisamos de mais mulheres. Nós precisamos nos reunir, nós precisamos debater, né? Então fica o convite para todas vocês que estão aí para vir conosco debater e construir a política salinopolitana. Bem, então o convite está feito, né? Próximas, né, gravações, convidaremos outras colegas, outras mulheres empoderadas, assim como a Mônica, né, maravilhosas, tá? Para estar trazendo um pouquinho, construindo esse debate do empoderamento feminino aqui na nossa cidade, na minha cidade, Salinópolis. Sou filha daqui de Salinas, passei um tempo fora, mas
Estou concursada aí há mais de 12 anos, né? Liderei várias lutas aqui, entendeu? O Ele Não, que foi maravilhoso, aqui em Salinas foi maravilhoso mesmo, né? Muitas mulheres despertaram para esse momento, e esse momento político agora, ele é importantíssimo. Futuramente, nós vamos olhar esse momento como um pontapé para a participação das mulheres no legislativo e no executivo, né? Ele está sendo um pontapé. Eu espero que nas próximas eleições nós estamos lá 50-50, essa é a meta, né? 50-50, e que mulheres, assim como a Mônica falou, esse perfil de mulher, né? Mulher feminista, não só feminina, né? Feminista que pensa no direito por todos, para todas, né? Elas possam estar ocupando esses espaços. E é importante vocês entenderem bem mais dessa temática, né? Compartilhe o vídeo, compartilhe com suas amigas, né? Chame suas amigas para ver o vídeo e venham conosco debater sobre esse assunto tão importante para nós aqui na nossa cidade de Salinópolis, tá? Um abraço e muito obrigada. Gente, porque mulher linda é mulher de luta, viu? Beijão. Cara, Para compartilhar. isso, tem que compartilhar, viu?